Senhor Deus, gostaríamos de encontrar palavras para poder expressar a Ti a nossa gratidão por tudo que tens feito por nós e por mais esta grande oportunidade. Estar de volta à Tua casa, a este lugarzinho simples, humilde, mas para os Teus filhos é um lugar aconchegante, onde nós reunimos em torno de Sua palavra, os corações cheios com aquele amor divino, aquele amor ágape, aquele amor que nos levará ao encontro do Senhor no dia de Sua vinda. Portanto, Senhor, aceita o nosso muito obrigado. Perdoa todas as nossas falhas, nossas fraquezas, e rogamos ao Senhor ajudar a nossa fé, pois o Senhor nos prometeu que tudo é possível àquele que crê. O Senhor disse para as irmãs de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. Então ajuda a nossa fé, Senhor. Te pedimos no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Boa noite com Jesus. Amém. São Mateus, ou melhor, aos Romanos, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 20. Deus continue abençoando a todos, que Ele honre a sua fé e que Ele conceda o desejo do seu coração. Estamos vivendo momentos difíceis, né? Um momento assustador, porém este é simplesmente um toquezinho que Deus está dando, né? Chamando a atenção da humanidade, chamando a atenção de sua criação máxima para levantar a cabeça e olhar para cima e crer que Ele existe, né? Há um Deus. É hora de exercitarmos a nossa fé. Não cai uma folha de uma árvore sem Deus permitir, né? E essa pestilência que está assolando a humanidade, dizimando a humanidade, né? Ela só vai matar aqueles que Deus permitir. Agora, contudo, devemos cada um de nós fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte. Mas tenhamos fé em Deus. Aos Romanos, capítulo 4, nós vamos ler a respeito da fé de Abraão. A Bíblia diz, no verso 13, que a promessa que foi dada a Abraão, que havia de ser feito, havia de ser herdeiro do mundo, não foi feita pela lei a Abraão e a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Deus prometeu que Abraão seria herdeiro do mundo, não através da lei, mas pela justiça da fé. No verso 16, a Bíblia diz que Abraão, verso 17, que Abraão seria pai de muitas nações. Pai de muitas nações te constituí. E perante aquele no qual creu, Abraão, não é? Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Ele é o Criador, é o Todo-Poderoso. Abraão, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. Então, amados, Abraão é o nosso pai na fé. E nesta noite nós vamos orar e pedir a Deus para que Ele aumente a nossa fé, que Ele nos ajude a alcançarmos a fé de Abraão. Vamos ler a partir do verso 20.
e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Se há dúvida, não há fé perfeita. Se há dúvida, se há interrogações, então há alguma coisa estorvando, impedindo a fé. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Amém. É o que nós devemos fazer. Estando certíssimo de que o que Ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Você crê que o nosso Deus tem o mesmo poder? Esse Deus é o Deus que nós servimos, o Deus de Abraão. Pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Agora ouçam. Ora, não só por causa dele, Abraão, está escrito que fosse tomado em conta, mas também por nós. A quem será tomado em conta? Nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Ré maior para nós. Orando. Em nada ponho a minha fé, senão com graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Podeis assentar-vos. Graças a Deus, né? Por mais uma vez podemos estar juntos. Essa coisa que está amedrontando o povo é uma coisa assim que não dá muito tempo, né? Se o camarada for constatado e estiver grave, ele vai para o hospital. Se ele piorar, vai para a UTI. Se ele morrer, dali para a sepultura, né? Não vê nenhum parente, não abraça, não despede de ninguém, né? E sabe que é uma carruagem até favorável, né? A pessoa não fica sofrendo tanto. Nós sepultamos no dia 11 o irmão Quinca, irmão Joaquim, lá de São João do Ivaí. Um amado irmão, ele morreu sofrendo de um câncer e ele sofreu bastante. Então eu sempre digo, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo do sofrimento. Muito bem, amados, nós vamos ver alguns conselhos do profeta de Deus para nós orarmos. Na mensagem A Frecha do Livramento de Deus, esta frecha do livramento de Deus, o profeta de Deus nos diz que é o Espírito Santo. Então ele diz aqui no parágrafo 21, mantenha o mundo longe de você. Mantenha o mundo longe de você. O que parece que não é muito fácil, mas para Deus não há nada impossível. E se nós cremos e confiamos nele, ele fará isso por nós. Fará isso por mim e por você. Manter-nos distante do mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa com suas concupiscências, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, a soberba da vida.
O mundo passa com suas concupiscências, mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecerá para sempre. Então ele diz, a melhor coisa para fazerem, a melhor coisa, a coisa principal, para fazer ao redor do tabernáculo da vida e em todos os outros lugares, é permanecerem com a antiquada reunião de oração. Essa antiquada quer dizer aquele modelo antigo, né? Aquele modelo de antigamente, né? Que era um modelo que agradava a Deus. Não era um modelo fabricado pelo homem, né? Manufaturado, mas era aquele modelo que vinha do alto. É manterem-se na antiquada reunião de oração e manterem a união do Espírito. Amém. Manterem a união do Espírito. Lembrando que o nosso profeta disse que cada um de nós somos criadores. Ele diz, você sabia que você é um pequeno criador? Pois nós somos pequenos criadores. Então ele diz, você é um criador de atmosfera. Através de sua conversação, através da sua maneira de viver, não é? Você cria uma atmosfera. Então nós devemos estar orando, vigiando e mantendo essa atmosfera ao nosso redor, aquela atmosfera que agrada ao Espírito Santo. Ele está dizendo para nós manterem a união do Espírito e continuarem olhando para cima, para ver o quê? Observando o quê? Olhando para cima, observando a vinda do Senhor. Amém. Ele prometeu e ele virá. Então ele diz, mantenham todo o mundanismo fora de vocês. E não importa o quanto isso possa doer, o quanto isso possa ser difícil, se separar daquilo, se apartar daquilo. Não importa o quanto isso possa doer. A circuncisão do Espírito Santo tirará fora todas estas coisas. Então é viver no Senhor. Aleluia. É viver uma vida cristã, viver com Cristo, pensando nas boas coisas, as coisas que são lá de cima, falando as boas coisas, salmodiando ao Senhor no nosso coração com salmos e hinos, não deixando, digamos assim, algum nervosismo, né? Alguma coisa que promove ira, tomar posse no nosso coração. Você sabia que às vezes você vem um pensamento de alguma coisa assim, e se você dá lugar para aquele pensamento, de repente você está nervoso. De repente você está brigando sozinho, brigando com o vento. É assim. Então não dá lugar para essas coisas, não é? Mas dá lugar para o Espírito Santo, e Ele tirará essas coisas mundanas de nós. Amém. No parágrafo 26 desta mesma mensagem, o profeta nos aconselha dizendo: irmão, se você alguma vez for se posicionar por Deus, se você alguma vez tiver o desejo, né, tiver um propósito no coração de fazer uma posição por Deus, ele diz, faça-o agora. Esta é a hora. Este é o momento em que necessitamos disto. Sabe por quê? Este é o momento em que a igreja é pesada em balança e achada em falta. Então, se vamos tomar uma posição por Cristo, tomar uma posição por Deus, então é o tempo, é a hora de fazer. Esse é o momento, porque esse é o momento em que a igreja é pesada em balança, é pesada pela palavra de Deus
e ela é achada em falta. Por quê? Ela está vivendo distante da palavra de Deus. Porém, aqui há um grupinho de pessoas, não é? Um grupinho de pessoas, permita dizer, não é? Pessoas simples, humildes, pessoas que não são egoístas, porém, a melhor classe de gente que existe na face da terra. Amém? Fazemos parte dele. Esse grupinho de pessoas. Pessoas que são ensinadas por Deus, né? Então são pessoas sábias, não com sabedoria do mundo, mas com a sabedoria de Deus. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. É isso? É assim que a Bíblia diz. Porém, temos a sabedoria divina, a revelação da palavra de Deus. Ainda no parágrafo 29, o profeta de Deus diz: não deixe ser levado pela televisão. Por todas as coisas que você ouve, não é? Não deixe ser levado pelo que você vê na televisão. Ele diz: ora, alguns cristãos hoje ficam em casa na quarta-feira à noite para assistir televisão. Vocês sabem que isto é a verdade. Ora, vocês sabem que isto é o portão de entrada de toda a Hollywood, certo? Não é nada senão um grande grupo de prostituição e um tanto vulgar. Principalmente a Rede Globo. Né? Misericórdia. No intervalo que você está assistindo um jornal, uma notícia, no intervalo aparece aquela cena, aquelas coisas. Né? Pessoas que nunca se deu a esse tipo de vulgaridade, nunca pertenceu a esse lado da prostituição e tudo mais, porém, se ele não se cuida, ele tem essas coisas dentro de casa hoje. E o Espírito Santo não se alimenta de televisão, diz o profeta no parágrafo 31 desta mesma mensagem. E se o Espírito Santo está em você, ele se alimenta da palavra de Deus, e não de televisão e de revista, e esses livros de amores, etc. Se vocês, pessoas que chamam de cristãs, se envolvendo com isso, misericórdia, não é? É hora de levantarmos a nossa cabeça, porque estamos ouvindo o som das clarinadas. Jesus está voltando. Agora, amados, nós cantamos um hino de nosso hinário que diz: vivo por fé, não é? Vivo por fé. Chegou a hora dos cristãos desta mensagem viver por fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. A fé é o firme fundamento daquilo que você está esperando e a prova das coisas que seus olhos naturais não podem ver. O profeta de Deus diz que nosso pai na fé, Abraão, ele não olhou para as coisas que os olhos naturais podiam ver. Que se ele olhasse simplesmente naquilo que os olhos carnais, naturais podiam ver, ele não veria nada mais que para si mesmo um velho, né? Arrastando o pé, arrastando o chinelo, como diz o pastor Joaquim, que a primeira coisa que representa a velhice é a fraqueza das pernas, né? Aí, falou: mulher, por que você botou esse negócio aqui no corredor? Esse tapete aqui, esse negócio, tira essa coisa daqui que está me estorvando. Ele não levanta o pé, ele arrasta o pé. Então ele viria um velho de 100 anos arrastando o chinelo. Ele veria uma velha de 90 anos, não é? Arrastando os seus charles pelo chão e tudo mais. Ele nunca olhou naquilo que seus olhos podiam ver. O profeta diz: uma velha enrugada, que havia passado muitos anos da hora de ter filho. Era impossível para os olhos humanos.
mas ele olhou para o invisível. Vamos olhar para o invisível. Vamos olhar para a promessa de Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Amém. E mesmo vós sabeis para onde vou e conhece o caminho. Senhor, não sabemos para onde vai, como conhecemos o caminho? Mas ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. E nele nós estamos firmados. Amém. Então, Abraão olhou para o invisível e ele viu Isaque, o filho prometido. Pela fé ele viu Isaque. Depois de olhar para o invisível, ele chamou aquelas coisas que não eram como se fossem. Amém. Ele deu uma olhada no invisível e pela fé viu isto. A Bíblia diz que ele esperou, vendo Deus invisível com ele por todo o caminho. Você precisa sentir isso, meu irmão, minha irmã, que Deus está contigo. Deus está conosco, aonde quer que nós estejamos. Nós estávamos ouvindo uma pregação, né? Eu agradeço o irmão Júnior, Deus te abençoe por ter colocado aquilo no vídeo, viu? Tem uma coisinha lá, como é que chama? Esse pendrive, né? Com fundo musical. E eu creio que foi o irmão Júnior, porque eu não fui. Eu nem sei mexer com essas coisas. Que colocou, então, uma mensagem lá. E eu pregando aqui para vocês aquilo que o profeta falou. Ele disse: aqui há imagens. Há pessoas passando por aqui. Porém, você não pode ver porque elas estão numa outra dimensão. Mas liga a televisão e você vai ver que as imagens estão chegando aí. As pessoas estão chegando aí. Não é isso? Se a televisão não fabrica a imagem, a televisão capta o que está aí e transmite para você. Assim é Deus também. Deus está aqui neste salão. Ele prometeu estar conosco. Então nós temos que crer que Ele vai conosco aonde quer que iremos. Deus está presente. E você sabendo que Deus está presente, então você será reverente. Não é isso verdade? Você terá aquela reverência, aquele respeito. Isso te livrará das coisas do mundo. Isso te livrará do pecado. Então ele deu uma olhada no invisível e pela fé ele viu isto. E a Bíblia diz que ele esperou vendo Deus invisível com ele por todo o caminho. E o profeta diz no parágrafo 18, quando um homem uma vez capta aquela visão do Deus invisível, sabe que ele está presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem, que estabiliza os seus atos, e no momento de aflição e problemas, ele continuará fazendo com que ele olhe para cima, acima dos problemas, acima do que está acontecendo ao seu redor, porque ele está olhando para o invisível, olhando para as promessas. Amém. Graças a Deus, por Ele ter nos enviado um profeta, e o profeta tem, pela graça de Deus, nos revelado a verdade e mostrado que estas coisas pertencem a cada um de nós. Então, amados irmãos, não tenhas medo. Confia em Deus. Tudo vai sair certinho. Tudo vai sair da maneira como Ele tem preordenado. Amém. É claro, isso não te dá liberdade, não é? Para desobedecer a lei, para sair por aí agindo como bobos, presumindo, avançando sem autoridade. Isso não te dá liberdade para isso, e tal como a eleição.
Irmão Bruno, então se eu sou um eleito, meu nome está no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, então eu posso fazer tudo o que quero? Professo de sim, pode. Eu faço tudo o que eu quero. Porque se você for um eleito, se você é um cristão, você não vai desejar fazer nada errado. Você vai querer fazer tudo aquilo que é certo. Amém. Agora, amados, já vamos orar. Vou repetir um pouquinho disso aqui. Quando um homem, uma vez, capta aquela visão do Deus invisível e sabe que Ele está sempre presente, há algo que estabiliza o pensamento daquele homem, que estabiliza os seus atos, quer dizer, a sua maneira de agir, de viver, o seu comportamento, não é isso? E nos momentos de aflição e problemas, ele continuará fazendo com que esse homem olhe para cima, acima das coisas que estão acontecendo ao seu redor, porque ele está olhando para o invisível através da promessa. Como Abraão, ele não somente viu o invisível, a razão pela qual ele creu nisto foi porque Deus lhe havia dito: e se estamos mortos em Cristo, somos só sementes de Abraão, e se o Espírito Santo está em... E se o Espírito... Perdi aqui onde estava lendo. E se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, isto faz a mesma coisa. Amém. Ele toma cada promessa divina de Deus que está em sua Bíblia e a chama de tempo presente e descansa sobre ela. Amém. Então, amados, nesse tempo desta coisa terrível, né? Essa peste que está assolando a humanidade, essa coisa que esse inimigo invisível que você não pode ver, e que a ciência tão sábia, não é? Tão sábia, como disse o nosso Elias, que pode mandar um astronauta para a Lua, pode partir um átomo, pode fazer tanta coisa. Aí eu digo assim: segura essa coisa, eu quero ver. Segura isso. Então, eu creio que isso é para chamar a atenção do homem, para que o homem reconheça que ele pode ser grande, mas sem Deus ele não é nada. Esta é a verdade. Porém, nós temos Deus conosco. Nós temos um Deus em quem nós podemos confiar. Abra a sua Bíblia, aqueles que têm suas Bíblias, no Salmo 91. Vamos ler isso aqui para nós orarmos ao Senhor. O salmista falando de segurança daqueles que refugiam em Deus. Ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, disse o salmista, e nós podemos dizer também: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Amém. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas te manterá seguro, porque a sua verdade é escudo e broquel.